A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu gostaria de enfatizar hoje um assunto que Deus colocou em meu coração, uma palavra que Deus colocou no meu coração, que tem um pouco a ver com a minha própria profissão. Eu sou militar e nós vamos falar de combate. E realmente nos tempos de hoje nós temos vivido um grande combate, né? Mas nós vamos esclarecer as ferramentas que nós devemos utilizar para vencer esse bom combate. E é interessante que no militarismo, nós somos regidos, né, o alicerce do militarismo é a hierarquia e disciplina. Então, queridos, para vocês terem uma ideia como isso é um pilar importante nas instituições militares, quando um militar, um subordinado, entra no gabinete de um coronel, ele primeiro pede licença, né? Permissão para entrar, senhor. Entra no gabinete e ele se apresenta e fala assim: Tenente Werneck, permissão para falar com o senhor. A permissão é concedida, aí manda ele descansar, ou ficar à vontade, ele fica, fala a mensagem e depois ele enquadra de novo, permissão para retirar. E aí que ele retira do gabinete. Da mesma forma, quando ele algum superior hierárquico entra na sessão de um subordinado, o subordinado se levanta imediatamente, o mais antigo, e fala assim: atenção! Aí toda a sessão se levanta, ele fala: sem alteração, senhor. E aí o superior hierárquico começa a falar com ele. Se o superior hierárquico ficar em pé, ele fica em pé também, o restante ali volta a trabalhar, mas aquela pessoa presta toda a reverência ali, atenção. E aí, quando ele sai, a pessoa presta continência de novo, para que o superior possa sair dali, recebendo todas as honras que ele tem direito. E muitas outras coisas que nós buscamos mostrar que aquela autoridade ela é digna daquela reverência. E eu fico pensando que ele é um coronel e ele merece toda essa honra. Mas nós somos de um exército que tem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o General dos Generais. E talvez, muitas vezes, nós não prestamos a ele toda a reverência, nós não damos toda a honra e nós precisamos estar sempre atentos a essa questão, né, em como nós reverenciamos, como nós estamos com o nosso coração em relação ao nosso Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, e que nesta manhã você possa dar a Ele o seu melhor, o melhor do que você dá para uma autoridade, para uma pessoa que você admira, você vai dar para o seu Senhor, sendo reverente. E não só hoje, toda vez que você chega no horário, toda vez que você não se distrai com o celular, você está sendo reverente, você está honrando ao seu general. E é isso que nós devemos fazer. E o que vai dar base a essa palavra que nós vamos ministrar, está em 2 Timóteo 4, versículo 7. Um texto muito conhecido e muito profundo, curtinho, mas com tantas verdades escondidas. 2 Timóteo 4, versículo 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Paulo, ele foi talvez o maior combatente, o maior homem de Deus na face da terra depois de Jesus. Um grande evangelista. E ele teve o privilégio de, no final da vida dele, poder escrever algo tão profundo e que nos traz tanto orgulho de ter um irmão desse entre nós. Um exemplo desse, de alguém que viveu uma vida e olhou para trás e não tinha nada do que se arrepender. E hoje eu gostaria
de trazer para o seu coração também uma palavra que vai trazer os segredos escondidos de Paulo para que nós possamos vencer também o combate, completar a carreira e guardar a fé. Como eu estava falando que nós estamos em um combate, eu fico pensando que o bom combatente, a primeira coisa que ele tem que saber é a sua missão. A minha missão como bombeiro é salvar vidas e bens. A da polícia é a preservação da ordem pública. A do exército é proteção do território nacional. Mas qual é a minha missão enquanto servo do general dos generais? E Paulo, ele sabia muito bem qual era essa missão. E ela está lá em Marcos 16:15, que diz o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Olha que interessante. A nossa missão é salvar vidas. Igual o bombeiro, né? Mas nós salvamos a vida do fogo do inferno. Deles ficarem eternamente longes, afastados da presença do nosso Deus. Nós temos que entender que a nossa missão é a mais nobre de todas, porque quando eu salvo uma pessoa enquanto bombeiro, eu estou salvando a vida dele terrena. Mais cedo ou mais tarde ele vai partir. Mas quando nós cumprimos a nossa missão celestial, dada por nosso general, então nós estamos salvando ele da eternidade. É algo muito maravilhoso, muito especial o que você pode fazer. E eu fico vendo que muitas pessoas têm saído aí evangelizando pelo mundo. Eles vão para a África, eles vão para a Ásia, mas nem todos têm essa oportunidade de sair evangelizando pelo mundo. Mas nada obsta, nada te impede de evangelizar o seu vizinho. Nada te impede de evangelizar no seu trabalho. Você pode, com o seu testemunho, sem saber, estar impactando muitas pessoas com o seu testemunho. Paulo fala: pregue a tempo e fora de tempo. Muitas vezes a gente espera a melhor oportunidade, a gente quer aquela condição perfeita. E aí, muitas vezes, aquela pessoa morre. E nunca mais aquela oportunidade vai voltar para a sua vida. Você vai ter que conviver com esse sentimento frustrante de que você poderia ter feito diferença na vida de uma pessoa e você não fez por omissão. E eu estou falando isso com você. Talvez você pense assim: não, boa palavra para outra pessoa escutar. Não, meu marido poderia estar aqui ouvindo isso, minha esposa, meu filho, mas essa palavra é um chamamento para você que está ouvindo. E nós devemos, nesta manhã, nos posicionarmos, entendermos que isso é sério, que o Senhor tem para nós uma comissão, que Ele deseja que nós façamos isso hoje, de imediato. No meio militar tem uma frase que diz o seguinte: missão dada é missão cumprida. O que o nosso comandante quer dizer com isso? Eu não quero saber das dificuldades, não. Eu quero que você cumpra. Traz para mim o resultado. Mas nós, muitas vezes, falamos assim: ah, não, aí é muito pesado. Eu tenho que ter meu tempo de lazer, eu tenho que viver para minha família. E quando vê, nós estamos vivendo só para o lazer, só para nós mesmos. Porque nós temos a garantia da salvação e nós passamos a esquecer que alguém pagou um preço para nós estarmos aqui hoje. O bom combatente também, ele sabe detectar o seu inimigo. Você já imaginou um combatente numa guerra e que ele começa a dar tiro no pessoal do seu próprio exército? Pegar a baioneta e fincando nos seus amigos? Como que você trabalha com uma pessoa assim? Mas nós devemos saber detectar quem é nosso inimigo. E em Efésios 6:12 fala assim: nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades e dominadores
das regiões celestiais. Nós temos visto tantas pessoas lutando com o inimigo errado, tantas pessoas que elegem como inimigo o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, as situações da vida, o seu filho com problema, o seu chefe, você pensa que é ele que é o problema, o seu líder na igreja, o seu pastor, você está elegendo o inimigo errado. O nosso inimigo é o diabo, e ele não brinca, ele não dorme, ele não para. Ele está todo dia trabalhando para vencer a sua vida. Ele não quer vencer a sua vida lá no final, ele vence um dia de cada vez. A cada escolha errada sua, a cada rompimento, a cada discussão, você vai perdendo terreno para o seu inimigo verdadeiro. Jesus, ele mandou nós amarmos uns aos outros. Olha bem, ele já deu a receita. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Você já cumpriu toda a lei. Sabe por quê? Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai atrás primeiro do dinheiro, você não vai atrás primeiro dos prazeres. E quando você ama o seu próximo como a ti mesmo, você não vai querer fazer mal para essa pessoa, não é verdade, Rodrigo? Se aquela pessoa, você a ama, você não vai querer trair aquela pessoa. Você não vai querer machucar aquela pessoa. Quando você vai olhar para uma outra mulher, você pensa, não, mas essa mulher já tem dono. Esse homem já tem dono. Eu não vou olhar para ele, porque eu não quero fazer com ele o que eu não quero que façam comigo. É isso que nós devemos entender da vida cristã. Missão, salvar vidas. Inimigo, nós temos que amar. Nós temos como inimigo a Satanás. Ele, nós pegamos o nosso rifle, colocamos a baioneta, e é no Satanás que a gente, é nele que a gente finca a baioneta, a gente dá tiro, a gente vai, e como que você dá tiro nele? Você tem que orar, você tem que clamar, você tem que detectar as fragilidades do seu inimigo, para que você possa vencê-lo. O bom combatente também, ele tem disciplina, ele está bem preparado. Você já pensou, um combatente quando chega na guerra, ele é fraquinho, não tem conhecimento de como coloca a munição na sua arma, e aí ele vai atirar, está tremendo, o fuzil é muito pesado para ele. Ele vai, quando ele encontrar com o inimigo dele, provavelmente ele vai sofrer o dano. Mateus 26:41 diz o seguinte: vigiem e orem, para que não caia em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas já pensou você se sentindo fraco e despreparado? Então, para vencer esse combate, você tem que ter disciplina. O nosso combate, diz a palavra, que a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Os dois se opõem fortemente, não é verdade? E como que você vai vencer essa guerra? Essa guerra você vence muitas vezes no secreto, onde ninguém está vendo. Não é aqui no altar, não é ministrando louvor, você vence no secreto. É quando você entra para o seu quarto e você faz um tempo sozinho com Deus, e você ali se derrama, você ora, você lê a palavra, você jejua. E quem vai vencer essa guerra? Aquele que se alimenta mais. É como se a carne e o espírito fossem dois animais aqui dentro de você. Qual que vai vencer a guerra? O que tiver mais alimentado, o que tiver mais fortalecido. Você alimenta o espírito, ele vai se fortalecendo. Aí quando vem a tentação, tapa na cara. Você vence a tentação, porque você está fortalecido no Senhor. Nós temos que entender que nós estamos em um combate e nós temos que estar preparados para vencer esse combate. É jejum, é oração, é leitura da palavra, é guerra, meus irmãos. Nós estamos em guerra. E você não pode estar alheio, você não pode estar despreparado. Mas Paulo continua o texto e ele fala também que além dele ser um bom combatente, ele completou a carreira. Olha que coisa maravilhosa. Ele não só conseguiu ir na guerra, vencer, ele completou a carreira. Como é bom completar a carreira, não é verdade?
quando a gente consegue estudar, e vai estudando e consegue concluir o 2º grau. Nossa, consegui, eu tenho um diploma, 2º grau. Agora eu vou para a faculdade, e você vai lá e se esforça, e você estuda, passa no concurso, faz a faculdade, conseguir concluir com êxito. Aí você estuda para um concurso público e você passa, e você esforça, e você trabalha, e você cresce lá dentro, e agora você se aposenta. Graças a Deus, completei a minha carreira. É tudo muito maravilhoso. Mas muitas vezes, na vida cristã, nós não somos assim. Quando nós fazemos aquele propósito, eu vou ler a Bíblia todo esse ano. No 1º de janeiro, você está lá bombando em Gênesis, e depois em fevereiro, no carnaval, você já começa a deixar a Bíblia um pouquinho de lado, e começa a falhar, e quando vê, você não completou. O pastor te dá uma célula, você fica todo motivado, mas quando você começa a receber não, as pessoas começam a faltar na sua célula, você chega lá, está só você e sua esposa, você fala assim, é muita prova para mim, eu vou abandonar, eu não vou completar essa carreira não. Mas Paulo, ele sofreu muito mais do que qualquer um de nós que está aqui. Muito mais. E ele fala, eu completei a carreira. E isso é maravilhoso, porque Jesus falou assim, ó, quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Só olha para trás aquela pessoa que ama o que ficou para trás. A esposa de Ló, ela amava Sodoma e Gomorra. E ela olhou para trás e se transformou numa pedra de sal. Só olha para trás quem ama o que está atrás. Nós amamos e perseguimos a nossa salvação, o nosso general, o nosso Senhor. É a Ele que nós seguimos, é a Ele que nós amamos. E nós temos que completar a missão que Ele nos deu. Missão dada é missão cumprida. Se missão dada é missão cumprida para o coronel, quanto mais para o general. Quanto mais para o general dos generais. Quanto mais para o nosso Senhor, que um dia morreu na cruz por mim e por você. Ele fez muito mais. Ele nos amou primeiro. Ele fez por nós quando nós não éramos nada. Quando nós não tínhamos nada para oferecer. E o mais importante de tudo, Paulo completa falando, guardei a fé. Aí você pensa assim, mas Paulo ele tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, como que não guarda a fé? Tem que guardar mesmo. Mas você não sabe quando ele escreveu esse texto. Talvez você não saiba que ele estava preso. Que ele tinha passado uma vida de prisões, de fome, de nudez, perigo, espada, açoites, abandono. Ele estava agora numa cela, já velho, talvez pensando em toda a vida dele, de entrega ao Senhor, se valeu a pena mesmo. Mas ele entendia que essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso da glória que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ele já tinha entendido, por isso que ele falou, guardei a fé. Ele se alicerçava nessa promessa aqui que está em Abacuque 3:17 ao 19. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele estava feliz de estar ali padecendo pelo nome do Senhor Jesus. E muitas vezes nós passamos por tribulações e murmuramos, mas nós temos que ter essa atitude de Paulo. Nós não podemos olhar circunstâncias, nós temos que olhar para a nossa fé, e a nossa fé ela tem que ser inabalável. Nesses dias eu recebi um vídeo de 2 crianças amarradas em uns pneus, amarravam a mão uma na outra, e o pneu pegando fogo e matando aquelas pessoas queimadas, pessoas que servem a Jesus lá na África e são perseguidas. E nós temos que estar preparados para esse tipo de perseguição. Nós temos que esperar o pior, porque se vier algo melhor, a gente já está no lucro.
nós temos que pensar que pode acontecer conosco e que nós temos que estar preparados para negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. E então ele finaliza falando assim: a coroa da justiça agora me está guardada, não só a mim, mas a todos que amam a sua vinda. E eu fico pensando que hoje as pessoas, elas têm falado assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas muitas vezes eles não têm de verdade amado a volta de Jesus. Eu fico vendo assim um exemplo muito bonito do nosso irmão Sérgio, né, o pastor Sérgio. Ele está sempre falando, Jesus já está voltando, ele está esperando ansiosamente, né, querido? Está esperando ansiosamente a volta de Jesus. Paulo fala isso aqui: olha, a minha coroa já está garantida, ela já está guardada, mas não só a mim, mas a todos que amam a sua vinda. E muitas vezes nós não temos amado, porque naquela época havia perseguições, havia dificuldade. Quem era crente, quem era servo de Jesus era perseguido. Mas hoje, o crente é sinal de status. O crente, ele está chegando nos lugares, aqui, esse aqui é crente, esse aqui é servo de Deus. E as pessoas estão prosperando também, as pessoas estão agora, os evangélicos prosperaram, então eles têm carro, eles têm sítio, eles têm conforto dentro de casa, uma TV do tamanho da parede, e eles já não têm amado mais a vinda de Jesus. Porque aqui está confortável, mas aqui não é o nosso lugar. Nós não somos moradores daqui, nós somos forasteiros em terra estranha, nós somos embaixadores do céu, nós estamos aqui só para representar ao Senhor Jesus. Nós temos uma missão, ele falou: você é meu embaixador, você é do céu, vai na terra e me representa. E daqui a pouco eu volto e te busco. Mas muita gente tem se acomodado e amado esse mundo. Tem muita gente que fala assim: Jesus podia voltar depois de eu casar. Aí depois que casa, fala assim: Maranata, Senhor Jesus, volta logo. Mentira, gente. Casamento é uma bênção, né, amor? Eu amo estar com minha esposa, né? Não estou falando disso. Mas quantas vezes a gente pensa que o que tem nesse mundo é o que vai nos preencher. E a gente trabalha muito, e pensa assim: não, é porque eu tenho que ficar rico, eu tenho que ser alguém. E nós vamos deixar tudo aqui. Não sou contra a prosperidade, não sou contra casamento, mas não deixe que isso prenda o seu coração. Ame ao Senhor Jesus em primeiro lugar e ame ao próximo como a ti mesmo.